Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, a mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender sobre história, componente curricular sobre a história com a professora Érica Cutrim. Eis a pergunta: o que é memória? Você sabe o que é memória? Não é aquela memória lá, não. Nós vamos aprender hoje outro tipo de memória, né? Na verdade, vamos aprender dois tipos de memória. Você sabia que existe dois tipos de memória? Não, né? Então, vamos lá. Pegue o seu livro na página 208, nossa primeira aula de história do grupo 2, e vamos para frente. Agora vamos parar e pensar um pouquinho. Lembra do grupo 1, que nós estudamos nele sobre os historiadores? Sobre o que eles pesquisam, qual é a função, o que eles buscam? Informações no passado, certo, turma? Eles buscam compreender, entender os nossos antepassados, as histórias, o modo de vida e outras coisas mais. A memória, o que nós podemos dizer sobre a memória de início? Ela é uma matéria, sim, uma matéria-prima para o trabalho do historiador. Mas esse tipo de memória que nós estamos estudando agora no grupo 2, nós vamos ver bem aqui uma imagem para entender melhor. Essa memória, turma, olha só. Essa memória, ela é a presença do passado, ok? Nessa fotografia aqui, você pode observar duas pessoas. Essa senhorinha, ela está observando fotos, certo? Fotos do passado dela que está presente no seu presente, ou seja, é a presença do passado. Ok? Não pode ser, digamos assim, só foto? Não. No livro de vocês, na página 208, a gente pode observar que são roupas. Você pode guardar uma roupa, uma câmera, qualquer um objeto que daqui a muitos anos você vai olhar, você guardou e você vai lembrar. E quando você lembra, quando você olhar para o objeto, no caso aqui, essa senhora, ela está olhando para essas fotos. E cada foto há um momento. E nesses momentos ela viaja. Ela olha uma foto, digamos que essa aqui em família, ela vai lembrar. Meu Deus, nossa, nesse dia nós fizemos isso, fulano falou isso, nós comemos isso, tomamos isso, certo? E deu para entender um pouquinho? Vai clarear um pouco mais para frente, tá? Que aí eu vou explicar os tipos de memória e você vai entender direitinho, certo? Calma, a gente vai entender esse assunto. E aqui nós podemos observar mais um exemplo de memória, tá? Da fotografia. Aqui nós temos uma fala da Emília sobre memória. Mas por que Emília? Coloquei a Emília porque ela é citada nesse capítulo, nessa atividade 6. Então, o que a Emília fala sobre memórias? Na percepção dela memórias são a história da vida da gente, com tudo que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. A Emília está errada sobre memória? Gente, eu concordo também com a Emília, certo? Concordo sim. Até porque memória ela não tem um conceito definido. O que é conceito, professora? Conceito é quando diz assim, uma palavra X. É isso e pronto. Por exemplo, substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. Beleza. Aí eu não posso falar outra coisa sobre substantivo, sendo que substantivo ele tem um conceito que ele é isso, então ele é isso. Mas memória é diferente, ela não tem um conceito fixo, certo? E memória são a história da vida da gente com tudo que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. Cada dia, com cada idade, você vai construindo as suas memórias.
No seu dia a dia, você constrói várias memórias, tá? Mas tem aquelas memórias que você guarda para sempre, que você vai lembrando, e tem aquelas memórias que passa e lá rápido você esquece. Mas eu não vou aprofundar nesse assunto agora, tá? Vamos seguir o que nos interessa. E o nosso livro enriquecedor, ele vem trazendo 2 tipos de memória. Primeiro tipo de memória, turma, é memória individual. E tem essa? Sim, temos a memória individual e memória coletiva, tá? O livro ele vem trazendo esse novo conceito, esse novo olhar, esse novo assunto, digamos assim, dividiu a memória individual e coletiva. Primeiramente, vamos ver aqui o individual. A memória individual diz respeito aos acontecimentos da vida de alguém. Se já está dizendo individual, turma, é o que acontece com você. O que acontece com você é sua memória, é individual, vai ficar só para você, tá? E vamos ver alguns exemplos para entender melhor sobre essa memória individual, que eu acho que tem gente ainda com dúvida. Temos aqui um exemplo de memória individual. Coloquei uma foto da Emília para ficar um pouco mais curiosa. Esse dia, digamos assim que foi o aniversário dela. Então, é uma memória individual que aconteceu com ela, certo? Que algumas pessoas foram para o aniversário, sim. Mas foi marcante para ela. Porque naquele dia era o seu dia, um dia tão importante. Como esquecer desse dia? Você esquece o dia do seu aniversário? Por mais que não tenha festinha, você esquece? Lógico que não. Você lembra. Porque alguma coisa importante aconteceu. Você foi para a pizzaria, você ganhou um presente, você fez uma brincadeira legal. Você brincou com o seu colega. Então, vai ficar na sua memória. Uma memória individual, do momento seu, um momento importante, um momento só seu. É individual. Por mais que algum coleguinha tenha participado, mas ele também vai ter as memórias dele, entendeu? Mas só que para você foi mais marcante. Aí nós temos 2 exemplos de um casal. Memória individual, temos aí uma fotografia de um casamento, certo? Então, eu trouxe esse exemplo aí para você como uma memória individual, turma. Mas não foi só dela, sim, turma. O momento ficou para ela, essa lembrança, essa memória, foi um momento inesquecível para os 2, sendo que cada um com a sua memória. Aí, para diferenciar do memória do coletivo. O país todo ficou sabendo desse casamento? Participou desse casamento? Não. O país todo soube da história do casamento deles? Não. O município? Não. Então, não dá para ser uma memória coletiva. É uma memória individual dali dos 2, tá? Trouxe mais um exemplo aí de memória individual, formatura, tá? Toda formatura é um momento individual, é um momento inesquecível, certo? E aí, para tirar todas as nossas dúvidas, chegamos na memória coletiva. A partir do momento que você entender a memória coletiva, as dúvidas que você tinha na memória individual sanam, ou seja, some todas as suas dúvidas que você tinha sobre memória individual. Memória coletiva diz respeito aos acontecimentos de uma sociedade, turma. Ah, uma sociedade. Sim, é quando acontece com uma cidade, um estado ou um país onde várias pessoas ficam sabendo daquele momento marcante. Nossa, aquele momento ficou na história. Aquele momento não dá para esquecer. É uma memória coletiva de várias pessoas. Várias pessoas lembram desse acontecimento. Eu até retratei aqui para vocês um acontecimento
E é esse acontecimento aqui. Todos nós sabemos desse acontecimento, que foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Essa memória faz parte da memória coletiva dos cidadãos do nosso país. Não tem como esquecer. Então, memória coletiva é quando a sociedade em geral lembra do acontecimento, certo? Diferente de um aniversário, diferente de uma formatura, diferente de um casamento, ok? Eu espero que eu tenha esclarecido e eu espero que você tenha tirado a sua dúvida sobre coletivo e individual em relação à memória. Turma, vamos lá. Dessa vez está gravando sim. Vamos lá. Página 212, irei explicar os dois exercícios para vocês. O de aplicação da página 212, que é apenas uma questão, e o da 213, que é o proposto. Então, vamos prestar atenção, porque tá fácil. Questão número 1 da página 212, exercício de aplicação. Vimos que existem memórias coletivas e memórias individuais. Identifique nas imagens a seguir o tipo de memória representada, preenchendo os espaços em branco com a resposta correta. Resposta essa. Você irá escrever embaixo. Tem as imagens embaixo, que eu não posso mostrar, certo? Que tem algumas respostas aqui, né? Porque é livro de professor, você já sabe. Então, eu vou só explicar mesmo. Tem alguns fatos que aconteceram aqui, os fatos históricos, digamos assim, que você irá identificá-los. Colocar individual para individual e coletivo embaixo da imagem que for memória coletiva. Beleza? E o da 213 é o proposto. Está super fácil. Vamos lá. Com a ajuda de um adulto, viu, turma? Escolha uma fotografia de uma data importante de sua vida ou de sua família e colha no espaço indicado. Em seguida, descreva nas linhas das lembranças desse dia. Sob a orientação do professor, faça em sala de aula relato oral para os colegas. Esse relato tem um probleminha. Ele só vai ser feito quando nós estivermos em sala de aula, quando retornarmos. Então, coloque aí do lado, relato em sala. Já coloquei no meu aqui e eu vou lembrar sim, tá? Quando nós retornarmos, todo mundo vai mostrar e vai ler para o seu coleguinha, para também, eu estou curiosa, eu quero saber os relatos de vocês. Ai, prof, eu não tenho foto, não tenho uma fotografia. Tá, então vamos achar uma solução. Não tem uma fotografia, você desenha. O importante era que se você tivesse uma fotografia, né, turma? Mas, para não ficar em branco, você desenha. Desenha capricha, tá? Bem bonito. Pinte. Abaixo do desenho ou da fotografia, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, porque esse aqui é pessoal, não tem nenhuma resposta. Aqui você vai desenhar ou colar fotografia, tá? E aqui embaixo você vai escrever o seu relato, tá? Aí você desenha ou coloca a fotografia e você vai escrever aqui. Nesse dia eu estava em família, eu estava com a minha mãe e meu pai, ou com a minha avó. Aconteceu isso e isso. Nós comemos isso. Eu brinquei com meu amigo. Foi um dia super legal, como vocês falam. Foi um dia muito bom. Aí você vai escrever o que aconteceu, tá? É pessoal, é o seu momento, é a sua memória, turma. Então, essa é a nossa primeira aula com a explicação dos dois exercícios. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos para todos. Até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, pode comentar lá no Class. Eu estarei lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Só tenham calma. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, turma.
Um abraço.